16, fala um pouco sobre um rei. Em 2 Reis também fala um pouco dele, sobre o rei Asa. Esse rei, ele aboliu tudo quanto que era contra os deuses. Ele só queria honrar e exaltar o único Deus, o Deus de Israel. Ele queria tanto servir a Deus de forma verdadeira, mas quando ele pegou uma doença, ele não quis procurar Deus. Ele procurou um médico. Então a fé dele não estava alicerçada em Deus. Mesmo que ele estivesse fazendo tudo segundo a vontade de Deus, a fé dele não estava em Deus. E se os irmãos abriram a Bíblia em 2 Crônicas 16:11, lá fala que ele morreu de uma doença nos pés. Pensa, irmãos, o homem que fez todo aquele povo voltar a servir ao único Deus, morreu com uma simples doença no pé, porque ele não buscou o verdadeiro Deus. Isso é uma fé andando, isso é uma fé pagã. Mas a gente vê que sem fé é impossível agradar a Deus, como diz em Hebreus. E realmente a gente não pode agradar a Deus sem fé. Como a gente pode falar que somos verdadeiros cristãos se a gente não crê no nosso Pai? Se a gente não crê que Deus que cuida das nossas vidas? Às vezes algo acontece, a gente procura o irmão, o pastor. Eu acho interessante que às vezes, até mesmo dentro das igrejas, alguma coisa acontece, fala, eu vou ligar para tal irmã que ela vai orar por mim. Mas a gente não é cristão, a gente não tem um Deus. Quando Jesus morreu para morrer, você passou. Então a gente consegue conversar com Deus. Por que depender de outra pessoa para isso? Isso não é fé. Não é confiança convicta. Isso não é fé de verdade. Quer ver verdadeira fé? Olha Noé, Gênesis 6 a seguir, falando de um homem íntegro, um homem bondoso. O que Deus fala com ele? Constrói uma arca, que eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Irmãos, naquela época não chovia. Pensa, ele pode ter achado, Senhor, ninguém aqui sabe nem o que é chuva. Como eu vou construir uma arca? Para que eu vou construir isso? Imagina ele construindo aquela arca e todo mundo zoando ele, todo mundo falando, Noé, você está enlouquecendo. Anos e anos se passando e Noé construindo aquela arca. Alguns anos depois ele mais chegando, entrando naquela arca e nada de chuva. Onde está a chuva, Noé, que você profetizou? Cadê a chuva que vai nos destruir? Mas ele falava, não. Eu creio em Deus, foi Ele que me mandou fazer isso. E eu vou fazer. E a chuva veio e quem foi salvo? Noé, sua família e 2 casais de cada animal. Irmão, ele confiou, o Senhor mandou ele construir a arca, Deus proveu. Quando ele viu os animais chegando, é que ele falou, deu certo. Mas e depois dos dias de chuva? Os irmãos não acham que Noé teve medo? Que Noé temeu? Os alimentos acabando dentro da arca às vezes? O que Noé pode ter imaginado? Senhor, cadê o Senhor que prometeu que vai nos salvar? Olha a água do jeito que está. Senhor, nos ajuda, nos socorre. E Deus se lembrou de Noé. Noé povoou a terra, ele se tornou o novo pai da terra. Ele creu, ele teve confiança, ele teve fé. Mesmo que todos falando que não era para ele ter, ele confiou. E a família dele foi salva. Ok, irmã, eu tenho fé, eu confiei em Deus, eu não confio em homens, eu não confio em médico, antes de qualquer coisa, minha fé está alicerçada em Cristo. Mesmo quando eu estou passando por problemas, por dificuldades, eu vou buscar Deus, eu vou primeiro quarto, eu oro. Irmãos, eu tenho mais uma coisa para falar. A fé sem obras é morta, sabia? E muitas das vezes a gente se esquece disso. A fé sem as obras não resulta nada. Fé qualquer um pode ter. Irmã, mas ela acabou de falar sobre a fé cristã. Ok? Mas mesmo assim, quantas pessoas que não são cristãs, que chegam aqui com fé, buscando uma vitória e alcançam, eles tiveram fé. Eles aprenderam com a nossa fé. Por quê? Porque nós somos um espelho. Eles aprenderam conosco. Eles recebem, muitas das vezes saem, porque algumas pessoas só querem a vitória, né, irmãos? Não querem o Salvador, eles só querem a bênção. Mas eles recebem. Mas qual que é a diferença deles para nós? Eles não têm as obras. Mas por que a fé sem obras é morta? Irmãos, imagina. Os irmãos que são casados,
pessoa te ama? É só pelo falar? Não, são por atitudes. Você sabe que uma pessoa te ama pelas atitudes que ela demonstra com você. Então não adianta a gente falar que tem fé em Deus, mas não demonstra que tem fé. Ok, irmã, mas como a gente vai demonstrar que tem fé no Deus vivo? Como a gente vai demonstrar isso? Irmão, tem várias formas. Irmã, mas se qualquer um pode demonstrar fé, tem que ter diferença. Na Bíblia não fala de outro tipo de fé, fala assim. Vai ler em Mateus, irmãos, falando sobre o centurião que chegou até Jesus pedindo a cura para o servo dele. O que Jesus falou? Que nem Israel achou fé tamanha como a dele. Aquela mulher que foi correndo até Jesus para pedir que ele expulsasse os demônios da filha dela que ele estava possessa. Jesus elogiou a fé dela. Jesus não elogia a fé dos discípulos. Na verdade, Jesus fala que a fé deles é pequena. Jesus não elogia a fé dos judeus. Ele elogiou a fé de ímpios, de gentios. Mas, e nós hoje? Qual que é a diferença da nossa fé? Como a gente pode diferenciar a nossa fé com obras? De 3 jeitos, irmãos. A gente não pode se envergonhar do Evangelho, primeiramente. Como, irmão, que não se envergonha do Evangelho? Hoje em dia é normal a gente falar que é cristão, mas a diferença é quando alguém te fala alguma coisa, igual agora, aborto tem que ser legalizado, e você falar, não, isso não é certo. Segundo a palavra, isso não é certo. Mas está acontecendo uma passeata que não é para os cristãos? Não, eu não sou a favor disso. O único Deus que merece louvor e adoração é o Deus de Israel. O grande eu sou. Irmão, mas se eu mostrar que eu sou cristão de verdade, minha família vai se afastar de mim. Se eu andar na cidade com a Bíblia debaixo do braço, ninguém nem vai me cumprimentar. Não se envergonhe do Evangelho. Você está se envergonhando de alguém que morreu para te salvar. Aleluia, Jesus. Não, nem um pouco. Não nos envergonhamos do Evangelho, primeira coisa. Segunda, valores e princípios. Muitas das vezes a gente vai indo na caminhada cristã. Quando a gente está no primeiro amor, é aquele fogo, né, irmãos? Aquela chama ardendo dentro do peito. Mas o tempo vai indo. Aquilo às vezes vai desaparecendo. E às vezes a gente fica sentado, fala por mim, só de rotina. Irmão, por que você veio no culto hoje? Porque a gente tinha culto. Se eu não fosse, o pastor ia reclamar. Se eu não fosse, a irmã ia passar em casa e falar, por que você não foi lá? Valores e princípios. Irmão, mas o que é um valor? Querido. Valor é sua forma de agir, sua forma de pensar. Mas como tem que pensar? Indo em contramão com o mundo. Mas isso não funciona, a gente está no século XXI, a Bíblia está desatualizada, não está? Tantas profecias que têm se cumprido, que estão na palavra. Quem entendeu o que está acontecendo nos dias de hoje, vai para a palavra. Quem entendeu até mesmo esse calor que está aí hoje, vai para a palavra. Tudo é na palavra. Como a Bíblia pode estar desatualizada? Mas, irmã, as coisas mudaram. As pessoas mudaram. Se a gente pegar o amor de Deus conforme está na palavra, ninguém nem vem para a igreja. Os próprios irmãos que estão dentro da igreja podem sair. Queridos, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus quer realmente servos. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer filhos e não simplesmente pessoas mecânicas. Deus quer pessoas que estão dispostas a se sacrificarem por Ele. Pessoas que não olham para o material, que olham para o espiritual. Aleluia! Se eu quero demonstrar minha fé, é sair aí fora e falando, olha, as coisas estão assim, mas eu ainda sigo o que meu Senhor diz. Eu ainda sigo o que a palavra diz. Eu ainda acredito no amor, eu ainda acredito na salvação divina, eu ainda acredito em casamentos, eu ainda acredito que essa geração tem salvação. E é por meio da palavra. Mas o Brasil não tem jeito sim. É só buscarmos ao Senhor. Por que as coisas estão chegando no ponto que estão? Porque a geração antiga, a nova, se esqueceram dos valores e princípios bíblicos.
e deixar o mundo entrar dentro da igreja. Paramos de influenciar lá fora e deixamos o mundo entrar aqui dentro. E não é só em uma igreja encontrando irmãos, é em todas. Todas as igrejas estão ficando assim. E se a gente se calar, a gente também se corrompe. Quando a gente menos espera, os nossos valores já foram levados há muito tempo. E se alguém nos chega e fala desperta, a gente não percebe. E as coisas vão mudando aos poucos e a gente se esfria. Como não mudar? Como demonstrar a fé com obras? De novo, não se envergonhar do Evangelho, lembrar dos princípios e valores. Mas tem porém, irmãos. Tem pessoas que não são cristãs que não se envergonham de falar que acreditam em Deus. Tem pessoas que não são cristãs que preservam os valores e princípios bíblicos. A nossa civilização é baseada nos conceitos judaicos. Tem pessoas que preservam e não são cristãs. Qual que é o nosso diferencial? Devemos mostrar que somos verdadeiros cristãos. Como que somos verdadeiros cristãos? 2 Coríntios 3, versículo 3. Devemos ter carta lida e relida. Irmãos, as pessoas lá fora não vão ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia somos nós. As pessoas lá de fora têm que nos ler. As pessoas lá de fora, muitas das vezes a gente quer pregar falando, olha, isso não vai te levar para o céu, isso é pecado, você vai para o inferno. Muitas das vezes não é assim que a gente tem que pregar, não. É sair na rua e dar um bom dia com um sorriso. É você ver a pessoa triste e perguntar o que está acontecendo com ela. Muitas das vezes são as nossas atitudes que influenciam. Como ser um verdadeiro cristão? Orando, jejuando, buscando. As coisas são difíceis. Alguém te pergunta como você está, vai tudo bem. Porque eu tenho um Deus que está cuidando de tudo para mim. Aleluia. Vai tudo bem. Porque por mais que as coisas são difíceis, o Espírito Santo está do meu lado me guiando. Eu não me sinto só. Eu não me sinto sozinha. Por mais que as coisas estão apertadas, mas eu não vou deixar essa ansiedade, essa depressão me vencer. Porque eu creio em um Deus que não vai me abandonar. Se Ele morreu na cruz por mim, eu não vou esmorecer por essa pequena cruz que eu estou carregando. Eu não vou deixar essa luta acabar comigo. Eu sou cristão. O que significa cristão? Pequeno Cristo. Então o que Jesus faria? Irmão, mas está acontecendo tal coisa no meu trabalho, eu não sei o que eu faço. O que Jesus faria? Muitas das vezes a gente deixa o nosso eu vencer. Muitas das vezes alguma coisa acontece e a gente deixa o nosso velho homem dominar. A gente fala que no batismo o velho homem morre, mas não morre. Ele fica acorrentado. Se a gente der uma brecha, ele volta. A gente tem que matar o velho homem todos os dias. Assim a gente mostra que é cristão de verdade. Quer ver se você é cristão de verdade? Alguém te persegue, então você é cristão. Se ninguém está te perseguindo, se ninguém está te caluniando, tem coisa errada. Com certeza. Porque quem é verdadeiramente cristão mostra o brilho de Cristo, e o brilho de Cristo incomoda as trevas. Você quer mostrar sua fé com as obras? Seja o verdadeiro cristão, não se envergonhe do Evangelho e preserve seus valores e princípios. Irmão, desde quando eu entrei para a igreja, desde quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu faço isso. Só que tem um porém, irmão. Eu estou aqui há anos e Deus não mudou minha vida. Deus não mudou minha história. As coisas parecem que vão caminhando bem, mas para todo mundo as coisas dão certo, menos para mim. Eu vou indo e tudo dá errado. Eu oro todo dia. Às vezes eu até sinto Deus falar comigo. Às vezes eu oro, as coisas acontecem, mas na minha vida não muda nada. Às vezes, irmãos, a gente fica sentado vendo irmãos contar testemunho, contar bênçãos, e a gente pensa, por que não é comigo? Eu estou nessa luta há tanto tempo, estou nessa peleja há tanto tempo. Chega uma pessoa aqui dentro, como eu já falei, às vezes é incrédula, Deus dá vitória, mas para mim não dá. O que eu estou fazendo de errado? Vou te explicar agora. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha mais dinheiro, não, mas que tenha saúde, não, mas que tenha bênçãos, não, mas que tenha vida eterna. Aleluia. O Evangelho não é sobre bens materiais, é sobre salvação. Deus pode
Pode, mas o Evangelho não é sobre isso. A gente aceita Jesus por amor e porque a gente tem fé e convicção na promessa que Ele nos fez da vida eterna. Não é por causa de bens materiais. Sinto muito, mas se você se tornar um cristão por causa disso, você está no lugar errado, porque um cristão sofre. Um cristão passa por muitas dificuldades e se você está visando bens materiais, é melhor largar. Não compensa. Porque muitas das vezes você nunca vai receber isso. Mas se você está aqui porque você ama a Deus, porque você entende que Ele entregou seu único filho por amor a você, por amor a mim, então vale a pena. Vale a pena seguir Ele, vale a pena saber que lá em Apocalipse 2:10 está falando que se a gente for fiel até o fim, a gente vai receber a coroa da vida. Ser fiel. Deus tem sido fiel conosco sempre, porque não podemos ser fiel com Ele. A irmã Messara acabou de falar que às vezes a gente está passando por lutas. Como é que Deus está sendo fiel? Está assim. Você está aqui até hoje. Deus tem sustentado, mas eu sinto dores. Eu tenho perseguição, eu tenho afronta, mas você não está aqui, você não está respirando, você não tem um pé para Deus tem se você está aqui, é por causa dele. Coloque sua fé necessitada nele. Honre a Deus através das suas obras. Honre a Deus através do seu dia a dia. Demonstre sua fé nas mínimas coisas do seu dia a dia. E Ele vai te honrar. Foque que futuramente as coisas desse mundo não serão nada para você. Porque o que Deus tem preparado para nós é muito grande. Amém.